Amigos que nos acompanham, um ótimo dia a todos. Falando sempre sobre justiça e cidadania, hoje trazemos aqui para as nossas reflexões um assunto que é de interesse da população mato-grossense, de toda a população. Falaremos aqui hoje a respeito de um projeto, um programa do governo federal que valoriza o produtor rural que ainda não é proprietário de suas terras. O que acontece? E por que é interessante? Porque são aqueles que produzem os alimentos, sobretudo os alimentos que são utilizados na merenda escolar. Mato Grosso, hoje, no Brasil, tem uma posição de destaque. É o maior produto interno bruto, maior PIB brasileiro, alavancado pelo agronegócio, como sempre nos ressalta o nosso amigo Vivaldo Lopes, companheiro da República do Alto Paraguai. Então o que acontece? Todo esse avanço do agronegócio, toda essa produtividade pujante do agronegócio, não reflete em realidade a situação do pequeno produtor rural, apenas dos grandes produtores rurais. Assim como os grandes produtores rurais necessitam de trabalhar com os bancos, de fazer suas operações financeiras, os pequenos também necessitam. Mas nem sempre logram êxito, conseguem fazer isso, porque não são ainda os proprietários das áreas rurais nas quais estão vivendo, semeando, cultivando. É interessante que desde o ano de 2009, obrigatoriamente, toda merenda escolar, toda aquisição de merenda escolar deve adquirir pelo menos 30% do pequeno produtor rural. Quiçá, se 100% da produção, 100% da aquisição, melhor dizendo, de gêneros alimentícios para a merenda escolar fossem adquiridos dos pequenos produtores, dos pequenos hortifrutigranjeiros, daqueles que ficam nas proximidades das cidades, ou nem sempre nas proximidades, sobretudo no estado como Mato Grosso, que é um estado gigantesco, de dimensões gigantescas. Mas vejamos, tem uma situação muito delicada que é a falta de titulação. Por conta disso, em dezembro de 2020, o governo federal firmou uma portaria conjunta entre o INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, e o MAPA, o Ministério da Agricultura, da Pecuária, do Abastecimento. Essa portaria conjunta instituiu um programa chamado Titula Brasil. O que acontece é o seguinte: a União Federal não tem condições, ao longo dos tempos, já ficou comprovado isso, de fazer a reforma agrária, de fazer a regularização fundiária, de reconhecer as posses, de dar propriedade para as pessoas que estão nas propriedades rurais e que têm direito para isso. Não é qualquer pessoa que está em propriedade rural sem regularização que tem direito, mas aqueles que têm direito deveriam ter sido atendidos já pelo governo federal, mas não é possível. Por que não é possível? Porque falta servidor, falta estrutura, faltam instrumentos. Por conta disso, criou-se o programa Titula Brasil, que vai fazer com que, principalmente nos 9 estados na Amazônia Legal, haja um esforço, uma parceria entre União e municípios. Os municípios que tiverem interesse em aderir a esse programa poderão voluntariamente fazê-lo. E a União, percebendo que há uma manifestação de interesse por parte dos municípios, firmará um termo, então, celebrará um termo de cooperação técnica, treinará servidores públicos e o município criará um núcleo municipal de regularização fundiária, com todo o apoio, o aparato que a União pode prestar. Isso demonstra muito bem a importância de trabalhar-se em conjunto e não competindo um contra os outros. Não competindo União com estados, estados com municípios, mas em conjunto. Isso está acontecendo agora. Mas é muito importante que os nossos governantes, que os nossos parlamentares se atentem para o fato de que
Sobretudo os municípios na faixa de fronteira são sempre prejudicados. Existiu um incentivo durante anos e décadas para que as pessoas viessem para as fronteiras do Brasil. As pessoas vieram, adquiriram seus lotes, vivem na fronteira, mas existe uma dificuldade imensa de regularização fundiária para essa região. Inclusive, há leis impedindo certas formas de regularização. É preciso, ao invés de burocratizar, facilitar para essas pessoas. Aqui em Mato Grosso, os municípios da faixa de fronteira são muito importantes, não somente por garantir a soberania nacional, defender a nossa região, não somente por isso, mas porque é terra de gente trabalhadora, gente honesta, gente dedicada e que merece a atenção devida por parte do INCRA, do MAPA e do governo do estado também. É importante o programa Titula Brasil, mas mais importante é que tenhamos condições de atender os municípios da faixa de fronteira. Eram essas nossas reflexões de hoje, desejando a todos ótimo dia e muita paz.